Boa tarde a todas, todos e todes. É um grande prazer estar aqui. Agradeço imensamente à comissão organizadora do 13º CBLA para que eu pudesse mediar essa mesa. Também agradeço a Mariana por estar fazendo a interpretação de Libras. Para que a gente possa começar essa mesa, que está intitulada Questões de Gênero em Tempos Pandêmicos, eu chamo para essa primeira conversa a Lola Aranovich. A Lola Aranovich é professora associada 3 de Literatura em Língua Inglesa no Departamento de Estudos de Língua Inglesa, suas literaturas e tradução, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. É mestre e doutora em Letras, Inglês e Literatura, correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a linha de pesquisa em Literatura, Cinema e Teatro. É pós-doutora pela Universidade Federal de Alagoas, possui graduação em Pedagogia pela Associação Catarinense de Ensino em Joinville. Foi colaboradora do jornal A Notícia entre 1988 a 2011. Em janeiro de 2008, enquanto vivia em Detroit, fazendo doutorado sanduíche, começou um dos maiores blogs feministas do Brasil. Escreva Lola, escreva, blogspot.com.br. Desde 2010, leciona na UFC, principalmente disciplinas ligadas à literatura, cinema e teatro. Pesquisa sobre gênero, feminismo, cinema, literatura, ironia, crítica da mídia. A partir de 2010, passou a palestrar em universidades de todo o Brasil sobre temas como feminismo, ativismo, direitos humanos, humor e censura, misoginia na internet, violência doméstica, educação, literatura e gênero, assédio, cultura do estupro e distopias. Meu nome é Aparecida de Jesus Ferreira, eu sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aposentada. E para mim é um grande prazer estar aqui fazendo a mediação dessa mesa. Então, eu passo agora a palavra para a Lola. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, uma grande honra fazer parte desse evento tão prestigiado. Então, eu vou falar um pouco com vocês sobre as pandemias das distopias literárias, né? Então, assim como nas pandemias da vida real, as mulheres também levam a pior nessas outras pandemias, né? Então, em março de 2021, em Brasília, durante a pior fase da pandemia, uma mulher aproveitou que só podia entrar uma pessoa no caixa eletrônico por vez para fazer saque do Bolsa Família e escreveu no comprovante: "Você pode me ajudar? X", escreveu um X. "Violência doméstica, ele está aí fora". E ela estava se referindo ao marido, que a esperava do lado de fora enquanto ela sacava esse dinheiro. O funcionário entendeu o pedido de socorro, deu um papel para que a vítima escrevesse seu endereço e então enviou a polícia para a casa dela. Esse desenho do X, né, com o pedido de ajuda, foi uma orientação para ajudar vítimas de violência doméstica lançada em junho de 2020, na campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Não sei se vocês lembram disso. O procedimento era para marcar na palma da mão, com caneta ou batom, um X vermelho e mostrar essa palma da mão, assim, né? Em locais de atendimento, como farmácias, supermercados, portarias. Os funcionários, então, deveriam acionar a polícia. Eles deveriam interpretar esse X vermelho na palma da mão como um pedido de ajuda e chamar a polícia. Já em março de 2020, ou seja, assim, logo, né, no comecinho da pandemia mesmo, ainda bem antes de qualquer tipo de confinamento, alguém deixou num elevador um bilhete que dizia: "Vizinho agressor, com pandemia ou não, violência contra a mulher é crime. Você não vai se esconder atrás da Covid-19. Estamos de olho e chamaremos a polícia". Aí no mesmo bilhete estava escrito: "Querida vizinha, se precisar de ajuda, corra para cá, apartamento 602. Você não está sozinha. A gente abre a porta para você". Então a gente viu esse tipo de iniciativa
se multiplicar, né? Não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Nos primeiros meses da pandemia, as denúncias ao 180, que é o canal de denúncia de violência do governo federal, subiram 40%. Houve um amplo descumprimento de maridos, ex-parceiros, né, ex-companheiros, das medidas protetivas. Durante o isolamento, muitas mulheres ficaram reféns de seus maridos agressores. O Instituto Avon fez uma campanha internacional chamada Isoladas Sim, Sozinhas Não. Na França, as mulheres vítimas de violência eram orientadas a chegar numa farmácia e pedir máscara 19. Isso aí era um código. Lojas online colocaram tutoriais de maquiagem que continham mensagens como pedir ajuda e também colocaram um botão de pânico. Tudo isso para minimamente proteger as mulheres de serem espancadas até a morte por seus parceiros. Muito antes da pandemia da Covid, o secretário-geral da ONU já havia dito, em 2018, que a violência contra mulheres era uma pandemia global. E em 2022, agora, né, que a pandemia está bastante dominada, assim, né, se bem que está vindo uma nova onda, a gente tem que continuar tomando cuidado, mas o mesmo secretário da ONU disse, ele voltou a avaliar essa violência contra as mulheres como a pandemia mais longa e mortal do mundo, pois uma mulher é morta a cada 11 minutos por um parceiro ou membro da família. A pandemia da Covid matou 6.600.000 pessoas no mundo, quase 700 mil aqui no Brasil, e mais de 1 milhão só este ano. É uma pandemia horrível, da qual a gente nunca vai se esquecer, e a gente espera que não se repita tão rapidamente como os especialistas alertam que pode acontecer. A pandemia foi e está sendo terrível para todos, mas é pior para negros e mulheres. Tem vários dados mostrando isso. As mulheres viram seus empregos, muitas vezes informais e já precarizados, sumirem e sua renda diminuir. Houve aumento na carga de trabalho não remunerado para mulheres e maior evasão escolar entre as meninas. É quase um consenso que a pandemia fez a igualdade de gênero retroceder uma geração. Um relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial no ano passado aponta que a paridade só deve ser atingida daqui a 135 anos. Ou seja, a pandemia atrasou a projeção de igualdade de gênero em 36 anos. Imagino que vocês já soubessem que durante a nossa vida, né, até a vida das nossas filhas, a gente não ia ver a tão sonhada paridade de gênero, né? Mas a pandemia atrasou isso ainda mais. Como diz o documento Gênero e Covid-19 na América Latina e no Caribe, Dimensões de Gênero na Resposta, que foi publicado pela ONU Mulheres, enfrentar uma quarentena é um desafio para todos, mas para mulheres em situação de vulnerabilidade pode ser trágico. Que as pessoas mais vulneráveis sempre levam a pior numa pandemia é rotineiro. E essas questões de gênero também se refletem nas distopias da literatura. Distopias, utopias e até ucronias, que é algo parecido à história alternativa ou a um período hipotético da história, são gêneros literários apropriados pelas feministas no início do século XX. Do século XXI, né? Nada mais adequado. Quer dizer, o auge, né, das distopias feministas começou em 1960, mais ou menos. Esse tipo de ficção científica, ligada a um pensamento socioeconômico, permite que mulheres imaginem universos alternativos bastante radicais no futuro. É uma chance de revisar o passado e de especular sobre o futuro próximo, pensando em corpos alienígenas, identidades de gênero menos binárias, alternativas para políticas reprodutivas e saídas para cenários apocalípticos. Durante muito tempo, visto como Toys for Boys, ou brinquedos para meninos, esse gênero da ficção científica foi cada vez mais tomado por escritoras e protagonistas mulheres, principalmente feministas. Para muitos acadêmicos, há diferenças entre distopias e mundos pós-apocalípticos. Um mundo imediatamente depois de um desastre natural, ou uma guerra nuclear, ou um vírus, né, alguma coisa assim, sem o Estado ou sem algum tipo de organização, seria o que a gente chama de pós-apocalíptico. Então, obras com zumbis ou pandemias geralmente são vistas como pós-apocalípticas. Mas um meio de distinção seria o foco da obra. Qual que é o foco dessa obra? Né? É sobreviver ao apocalipse ou sobreviver à opressão? Né? Então,
dependendo da resposta, seria uma distopia ou um pós-apocalíptico, né? Então, por exemplo, Jogos Vorazes vem de uma guerra. Ainda tem guerra, mas o foco é nas injustiças e opressões pós-guerra. Portanto, é distopia, que tem esses temas e outros como corrupção, abuso de poder, autoritarismo, sistema de classes, liberdade, etc. Pós-apocalipse lida mais com sobrevivência, com o que é ser humano, com civilidade, reconstruir a civilização, começar de novo, aprender com os erros. Então, canibalismo não é incomum nesses cenários pós-apocalípticos. E mulheres e crianças costumam ser as principais vítimas nessa literatura. No romance A Estrada, de Cormac McCarthy, que é um grande romance de 2006, o primeiro desafio das mulheres é sobreviver, pois no mundo em que não há mais agricultura, felizmente, bom, também não há mais literatura, mas no mundo em que não há mais agricultura nem alimentos, já que as cinzas cobriram o solo, as mulheres e crianças se transformam nas únicas fontes de proteína. Nesse mundo pós-apocalíptico, após um evento de extinção que não é especificado no romance, pai e filho pequeno caminham pelos Estados Unidos. O maior medo do pai é que seu filho seja vítima de canibais. Já não existem muitas mulheres. As mulheres já foram vítimas de estupro e já foram mortas e comidas, né? Aí, indo para uma outra obra, né, dessa vez um conto, não um romance, que é o conto Speech Sounds, Sons de Discurso, digamos, né, de Octavia Butler, de 2008. Esse conto apresenta mais um cenário pós-apocalíptico que uma distopia, porque a gente não sabe muito bem o que aconteceu, se foi uma epidemia, uma doença, um vírus, ou radiação, ou retribuição divina, né? Mas seja lá o que aconteceu, é tudo muito recente. Aconteceu no universo desse conto faz só 3 anos. Então, uma pandemia chamada O Silêncio fez com que quase todas as pessoas perdessem a capacidade de falar, de ler e escrever. E sem comunicação, o mundo entra em colapso. Não há mais polícia, transporte público, nada que dependa de organização. Além disso, as pessoas matam por inveja, caso alguém ainda possa se comunicar. Elas ficam super bravas se elas reparam que alguém ainda consegue se comunicar e matam por inveja. Óbvio que para as mulheres é pior, apesar do conto mencionar que canhotos e mulheres sofreram menos os sintomas da doença que os outros. Sem leis, não há nada que impeça que as mulheres sejam estupradas e mortas. Várias recorrem a homens para sobreviverem. A protagonista, a Rai, associa a linguagem à civilização. Para ela, só através de linguagem que a gente pode ter humanidade e empatia. Rai é uma sobrevivente, uma mulher forte e independente. A gente sabe que ela é mulher, mas não que ela é negra ou sua idade. Ela carrega um broche com o símbolo do trigo para poder comunicar o seu nome, crente que nunca o ouvirá de novo. Ela começa a história sozinha e desesperada, mas termina com esperança, com um novo começo, uma nova função, a de proteger e ensinar 2 crianças. Se vocês não leram, por favor, leiam, que é um conto fantástico, né, da Butler. Não é Octavia Butler, é outra Butler, né? Em um conto da Aya, de Margaret Atwood, de 1985, a queda na taxa de fertilidade é a justificativa para um golpe cristão que transforma os Estados Unidos em Gilead. Tudo é justificado pela Bíblia. Ter uma aia para reproduzir é incentivado, pois Jacó e Abraão tinham uma. Pouco depois da catástrofe, que a gente também não sabe muito bem o que é, a gente vê que um atentado mata o presidente, tem um outro atentado contra o Congresso, aí a Constituição é suspensa, né? Os jornais são censurados, não há muitos protestos nas ruas depois disso, né? Depois dessa catástrofe, a protagonista, que depois se chamará Offred, né? Offred, G-Fred, que vai ser o nome da comandante, que vai possuí-la, né? Que vai ser dono dela, vai à lojinha da esquina, onde ia normalmente, e encontra um rapaz, em vez da senhora de sempre. Eu gosto muito dessa parte do conto da Aya, que mostra essa transição, né? Logo depois da catástrofe, vem o golpe, né? O golpe que põe as mulheres numa posição de submissão total, né?
Então, ela encontra esse rapaz, em vez da senhora de sempre, e ela pergunta, ela está doente? E o rapaz responde, quem? Quer dizer, né, a mulher já sumiu. Ele digita os números do cartão dela na máquina e nada, número inválido. Ela tenta ligar para a companhia e as linhas estão congestionadas. Ela chega ao seu trabalho e o patrão chama todos os funcionários e informa. Sinto muito, mas preciso demiti-las. É a lei. Se vocês não forem embora agora, eles vão entrar. E aí elas olham para o escritório dele e veem soldados com metralhadoras. Sua amiga Moira conta o que viu na televisão. As mulheres não podem mais ter propriedade. O marido, ou pai, ou filho, ou irmão, enfim, um homem da família pode usar o cartão de crédito por você. Maridos ou parentes, homens, ficarão com o que tem na sua conta. E aí, quando o marido de Offred chega, ele tenta consolá-la. Ele diz, é só um emprego. Você sabe que eu sempre cuidarei de você. E aí eu gosto muito da narração que diz, houve protestos, é claro, muitas mulheres e alguns homens, mas eles foram menores do que se esperava. E é muito legal, porque eles foram menores do que se esperava, se refere a protestos e também aos homens, né, talvez. Indo para um outro romance, o Vox, né, de 2018, de Christina Dauscher, as mulheres não podem falar mais que 100 palavras por dia. Normalmente, as pessoas falam 16 mil palavras diariamente, em média. Mas o governo fundamentalista cristão, outro governo fundamentalista cristão, né, assim como enquanto a AIA, decreta que as mulheres só podem falar 100. Se elas ultrapassarem essa cota, elas vão receber choques elétricos através de uma pulseira que são obrigadas a usar. Linguagens de sinais e escrever também são proibidos. Meninas não são mais alfabetizadas e as mulheres não podem mais ter empregos. Um pastor diz que pode curar os Estados Unidos do mal se as mulheres voltarem para casa para cozinhar, limpar e não falar. E a maior parte das pessoas concorda, né? Deve ser uma pandemia, como tem aqui no Brasil, né? Que quase metade da população vota numa pessoa tão terrível, né? Como essa que, como alguém definiu muito bem esses dias, né? Falou ex-presidente em exercício. Eu adorei essa definição, né? Ex-presidente em exercício. Bom, sexo pré-marital é ilegal nessa distopia, mas só as mulheres são punidas. E aí, se elas são descobertas, elas são levadas para um campo de trabalho forçado. Jean, a protagonista e narradora, é uma neurolinguista, uma pesquisadora que trabalha com afásia, que é a perda da linguagem. Sua filha mais nova, Sônia, ganha um prêmio por usar o menor número de palavras na sua classe e sente-se muito orgulhosa por não ter uma voz. Em Native Tongue, de 1984, de Suzette Haden-Elgin, as mulheres escravizadas pelos homens criam uma nova língua para se comunicarem entre si e se rebelarem. A protagonista é Nazaré, uma linguista do século 22, criada para ser uma intérprete interestelar. O mundo do romance começa séculos depois que 2 emendas na Constituição americana foram revogadas, em 1991, sinalizando que as mulheres são inferiores. Native Tongue é quase da mesma época que o Conto da Aia, mas enquanto o clássico de 1985 está mais popular do que nunca hoje, o romance de Elgin parou de ser publicado em 96, mesmo mantendo um pequeno círculo de entusiastas. Ainda assim, ele é muito interessante, eu recomendo. Na verdade, é uma trilogia também, esse é o primeiro do romance, é o primeiro da trilogia. A distopia conta a história de um mundo em que o comércio interestelar é rotineiro e famílias de linguistas que treinam seus filhos e filhas, desde bebês, a dominarem algumas línguas específicas, têm muito poder. O mundo é totalmente patriarcal e as mulheres de uma das principais famílias de linguistas são colocadas numa casa à parte, a casa infértil, depois que elas não podem mais se reproduzir. Nazaré, ao ir para lá, descobre que existe um movimento de resistência em que as mulheres criaram uma nova linguagem, Ladan, e a ensinam às meninas clandestinamente. A Nazaré pensa, assim que mais e mais meninas pequenas adquiram Ladan e comecem a falar uma língua que expressa as percepções das mulheres em vez daquelas dos homens, a realidade começará a mudar. Essa personagem fictícia não está sozinha. Uma importante feminista francesa, Luz Irigaray, diz que as mulheres precisam da sua própria linguagem para se verem livres da dominação masculina. Tanto nas distopias como nos romances pós-apocalípticos, a preocupação com a linguagem é uma constante.
Num ensaio muito relevante, Utopias of Language in Contemporary Feminist Literary Dystopias, da Ildne Cavalcante, da UFAL, eu tive a honra de ser orientanda dela, né? Ela foi minha supervisora no pós-doutorado. Ela é uma das maiores especialistas, né, de distopias e utopias feministas no Brasil, reconhecida internacionalmente, ela é maravilhosa. Bom, aí ela pergunta, por que distopias futurísticas são histórias sobre linguagem? E ela responde, porque todas as obras ficcionais são narcisísticas e metaficcionais. Porque toda ficção especulativa se caracteriza por um tipo especial de metaficção. E porque as distopias canônicas e masculinas têm como temas a relação com a linguagem, que representa outras formas de controle social. O exemplo mais gritante que a gente lembra é A Nova Língua, de 1984, do George Orwell. Então, para terminar, as obras de Octavia Butler, apelidada como a grande dama da ficção científica, como o conto Speech Sounds e seus incríveis romances mais conhecidos, que só recentemente começaram a ser traduzidos para o português do Brasil, como a parábola do semeador e Kindred, Laços de Sangue, assim como o conto da Aya, de Atwood, Vox, de Dowsher, Native Tongue, de Elgin, brevemente descritos aqui nessa apresentação, são exemplos de ficção científica feminista, que é um subgênero da ficção científica. Geralmente trata de desigualdade, sexualidade, raça, economia, reprodução e, claro, gênero. É um sci-fi, né, uma ficção científica, que costuma ser mais politizado, porque discute o status quo. Apresenta utopias para imaginar um outro mundo menos desigual, menos binário, uma terra sem violência doméstica, estupros ou feminicídios, sem sexismo. E a sci-fi feminista também cria distopias em que o mundo fica ainda mais insuportável para as mulheres. Como diz a crítica Marlene Barr, ficção científica feminista é uma chave para abrir as muitas vezes escondidas agendas do patriarcado. Mas tanto Margaret Atwood quanto Naomi Alderman, autora de O Poder, sempre insistiram que não inventaram nada em suas distopias, que todos os atos de opressão e crueldade cometidos contra mulheres, né, nesses livros, realmente aconteceram, em uma época ou outra, em uma ou outra cultura, ou ainda estão acontecendo. Não é à toa que o conto da Aya fez tanto sucesso quando foi adaptado para a TV, logo que o misógino de marca maior, o Donald Trump, chegou ao poder. Na grande marcha de 2017, de mulheres contra Trump, um dos cartazes mais eloquentes, que eu mais gosto, né, era Make Margaret Atwood Fiction Again, ou Faça Atwood virar ficção novamente. A gente vê as aias em protestos em todo o mundo, né, inclusive aqui no Brasil, porque a distopia de Gilead não parece tão distante do Brasil de Bolsonaro. E quando a gente pensa na pandemia da Covid, um acontecimento tão aterrorizante na história do mundo, algo que a gente não via há pelo menos um século, e aí a gente vê que a violência doméstica aumentou durante o confinamento, aí a gente pode constatar que a nossa distopia da vida real continua. E ela é tão forte que mulheres precisam de códigos para denunciar em farmácias, lojas e bancos os homens que deveriam amá-las. Então, a gente vai seguir lutando para que essa grande pandemia que fere, mata e destrói mulheres e meninas um dia pare de existir. Obrigada, gente. Lola, muito obrigada pela apresentação. Teremos bastante questões para refletir depois com as demais pessoas que vão apresentar. Muito obrigada. E com isso, eu chamo a professora Joana Plaza Pinto. Olá, Joana, é um prazer ter você aqui conosco. A professora Joana atua desde 1998 em educação e pesquisa feminista sobre atos de fala e identidades em vários problemas decorrentes dessa articulação no sistema mundo moderno colonial. Sua área de interesse compreende temas como corpo, raça e racismo, gênero e sexismo, performatividade, ideologias linguísticas, regimes metadiscursivos, recursos metapragmáticos, mobilidades nacionais e transnacionais contemporâneas. Professora titular da Universidade Federal de Goiás, fez mestrado em 1998 e doutorado em 2002 em Linguística na Unicamp, sob orientação de Kanavilil Rajagopalan. Parte dos seus estudos doutorais foi realizado
em Paris, de 99 a 2000, sob a supervisão de Jacques Derrida. Fez pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, Unicamp, de 2013 a 2014, sob supervisão de Adriana Piscitelli, quando aprofundou seus estudos sobre gênero, raça e mobilidade. No Babylon Center, Universidade de Tilburg, Holanda, 2014, e sob a supervisão de Jean Blommaert, no Departamento de Antropologia da Columbia University, 2021 a 2022, sob supervisão de Elizabeth Povinelli, quando fortaleceu seus estudos sobre metapragmática, mediação, semiótica e subjetivação. Atualmente é editora do periódico Signótica, da UFG, faz parte da coordenação do GT Práticas Identitárias em Linguística Aplicada, da ANPOL, questões da gestão de 2008 a 2010 e 2010 a 2012. É membro da Advisory Council da International Language and Gender Association, de 2013 a 2015. Então, Joana, é um enorme prazer ter você fazendo parte desse painel. A Joana vai falar sobre trabalho intelectual, cuidados domésticos e as regulações dos corpos e atos de fala em tempos de pandemia. Obrigada, Cida. Eu que agradeço essa apresentação e estou muito feliz de estar nessa mesa. Queria especialmente agradecer o convite da comissão organizadora para refletir sobre esse tema da mesa, né? Quer dizer, linguagem, gênero em tempos de pandemias, muitas coisas vêm à nossa mente e eu tenho certeza que as 3 falas vão ajudar a gente a pensar sobre isso. Acabar de ouvir a Lola foi muito bacana, né? Ela faz uma observação muito importante sobre como é que a gente vai produzindo as narrativas nesses tempos e como é que isso se sobrepõe aí à nossa vida cotidiana. Eu gostaria que o David... obrigada, David. Muito obrigada. Então, eu coloquei esse título aí no meu trabalho. A minha intenção é um pouco fazer algumas reflexões que chegaram até mim através da minha experiência como professora na minha universidade durante o período de 2020 a 2021. E como é que isso me fez pensar sobre linguagem e gênero, de que forma, né? Eu dividi minha apresentação, eu uso slide até para organizar minha mente, em 4 partes, né? Eu vou apresentar rapidamente o pano de fundo, quer dizer, estudos que não são meus, quais são essas ideias aí que vão basear a minha apresentação, qual é o foco que eu vou dar aqui na minha apresentação, o material que eu vou usar aqui para fazer alguma interpretação, tá? Então, o pano de fundo da minha apresentação é o trabalho, né? Gênero, trabalho e pandemia. O que eu vou falar não são ideias minhas, né? É uma espécie de lugar comum afirmar que gênero e outras marcas de diferenciação explicam essa distribuição desigual de postos de trabalho, remunerações, valorização social, etc., no mundo do trabalho, né? Então, o que os estudos têm mostrado é que as mulheres e os homens vivenciam funções múltiplas, também compartilham de tarefas domésticas, cuidar de filho, administração, mas a sobrecarga ainda está sobre as mulheres, embora elas estejam inseridas no mercado de trabalho e elas possam acessar com uma autonomia, etc., algumas mudanças de posição social. O fato é que, de toda forma, não existe redução de responsabilidades para essas mulheres trabalhadoras vinculadas ao lar, aos filhos e etc., né?
Além disso, chama atenção os estudos que as mulheres elas precisam administrar uma dupla ou tripla jornada de trabalho. Gabriela e Mariana, eu esqueci de dizer no começo, se eu ficar muito rápida, vocês me avisem, tá? Bom, outra coisa que é importante é que essa distribuição desigual, ela está associada ao fato, os estudos mostram, né, isso não são ideias minhas, que as atividades chamadas de reprodutivas continuam sendo colocadas como uma jornada de trabalho extra para as mulheres. Então, por exemplo, um estudo que debateu aqui os dados do IBGE de 2015 mostra que as mulheres, o total de horas da jornada das mulheres durante a semana é de 55 horas, em média, 55,1, né? Enquanto os homens, 50,5. Então, destaca-se nesse caso, nessa desigualdade, um aspecto, quando você olha os dados, que é o cruzamento com baixa renda e raça, que sempre faz com que essa média que eu li, de 55,1, aumente de acordo com a renda e de acordo com a raça, né? O que significa que as mulheres negras pobres têm uma jornada de trabalho sempre maior do que as mulheres brancas e os homens. E aí, além dessa jornada exaustiva, as mulheres continuam, parece piada, né, que isso continue acontecendo, mas continuam tendo oportunidades de trabalho e salários sempre menores. Além da tendência, aí a gente vai ver depois o que isso significou na pandemia, de que elas sejam mais prejudicadas com o desemprego e a subutilização ou empregos precários. Seguindo, então, essa tendência, os estudos durante a pandemia sobre o trabalho mostraram que houve uma intensificação desses desafios durante a pandemia, né? O impacto dessas medidas de controle sanitário foi fundamental para tornar a vida das trabalhadoras e não dos trabalhadores ainda mais precária, né? Então, a pandemia, ela gera, então, durante o período de pandemia, maior precarização para todos os trabalhadores, com informalidade e subremuneração, mas mais intensificado para as mulheres. A mesma coisa é o caso da flexibilização, que os estudos mostram que a flexibilização que ocorreu para todos os trabalhadores foi ainda pior para as mulheres, tornando suas jornadas que já eram desvalorizadas, invisibilizadas e intermináveis. Essa coisa das jornadas intermináveis é um depoimento de trabalho muito comum para as mulheres, né? Eu quando chego em casa eu ainda vou fazer o jantar, lavar roupa, preparar não sei o quê, deixar o almoço pronto para o dia seguinte, quer dizer, tem várias tarefas que nunca acabam. Além disso, durante os estudos aí sobre a pandemia, eles mostraram que houve um sobrepeso no tradicional conflito família-trabalho, que aparece muito nos estudos sobre gênero e trabalho, essa noção de conflito família-trabalho, mas houve aí um sobrepeso nesse conflito. E por quê, né? Quer dizer, a outra coisa que elas mostraram nos estudos, né, que eu fiz o levantamento, é que a centralidade do cuidado como atividade feminina foi fundamental para que os desafios se intensificassem durante a pandemia, né? Então, o cuidado como atividade feminina tornou
as medidas sanitárias uma espécie de perversidade para essa jornada exaustiva e sobrecarga. Bom, esse é o pano de fundo, assim, muito otimista, de onde eu trabalho. São todos categorias de análise que não são minhas, né? São dos estudos que eu revisei. E eu revisei para tentar entender duas atividades não remuneradas, ou pelo menos na maior parte das vezes não são remuneradas, que durante a pandemia elas encurtaram a sua rede de sobreposições na vida de milhares de mulheres estudantes, por causa dos fechamentos dos postos de trabalho ou da transformação dos postos em home office, os fechamentos das escolas, universidades ou transformação dessas práticas de formação em aulas remotas. Então, quais são essas duas atividades? É o trabalho intelectual formativo e os cuidados em sua própria casa. Então, são duas atividades que não costumam ser remuneradas e vamos ver o que elas significam para as mulheres. O que é esse negócio de trabalho intelectual formativo? É estudar, ler, né? Fazer trabalhos escolares, apresentações orais, escritas para fins escolares ou universitários, né? De todo jeito de formação. É um trabalho intelectual que ele é regulado, ele é feito com horários, ele tem metas para atingir, ele tem cronogramas, etc. Então, o que são características que poderiam ajudar, né? Mas nós vamos ver o que acontece com isso. A outra categoria, assim, de atividade normalmente não remunerada é o famoso cuidado em sua própria casa. Mas veja, cuidados em sua própria casa não quer dizer o cuidado de si, mas quer dizer tudo que tem a ver com a limpeza da casa, com a alimentação das pessoas que moram na casa e o cuidado com dependentes de todas as idades, que vai do banho à ajuda com remédios ou tarefas escolares, né? Por exemplo, quando o dependente é uma criança que também estuda. E de onde veio, assim, por que eu comecei a prestar atenção e falar dessas duas atividades? Porque eu conheci, durante as aulas remotas que eu realizei de setembro de 2020 a junho de 2021, uma série de situações em que as mulheres falavam disso. O que eu vou apresentar para vocês hoje, então, é uma primeira interpretação desse material que não foi gerado para fins de pesquisa, mas para fins de diagnóstico em sala de aula, tá? Sobre o qual eu tenho refletido aí há algum tempo. Eu não vou apresentar para vocês nenhum tipo de análise final, né, definitiva, mas algumas ideias aí, principalmente, eu acho que de alguma maneira, o material sistematizado em alguns formatos. Esse material, ele tem 2 registros, tá? Ele é um material, então, que conta com respostas a um formulário do Google Form, aplicado em 4 turmas de graduação, e observações participantes que eu mesma fiz durante as aulas. Então, o formulário foi construído com perguntas abertas e perguntava sobre rotina. Ele perguntava várias coisas e eu vou focar aqui nas perguntas sobre rotina no contexto dessas medidas. Perguntas sobre rotinas são quais perguntas? É assim, que atividades você tem feito? Quais suas responsabilidades no dia a dia? Né? Com a casa, com outras pessoas, com você mesmo, etc. Eu fiz perguntas e eram abertas, eles podiam escrever o que quiser.
Foram respondidos 65 formulários, o que significou 100% das pessoas que estavam nos cursos. Então, eu tenho uma cobertura de 100% entre formulários e os contextos observados. Quando a Gabi entrar, eu dou uma paradinha. Oi, Maria. A Mariana, né? A Gabi está saindo. Oi, Mariana. O meu objetivo é trazer para o debate, então, com base nesses casos, né, nesses conjuntos aí desse material que eu vou apresentar, uma espécie de regulação de atividades de linguagem e atividades de corpos, como é que elas são reguladas e como é que se sobrepõem ou se afastam, né, a partir aí desse material. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o perfil dessas pessoas que responderam os questionários. Então, eram 71% de mulheres. Ou melhor, mulheres, né? Assim, tanto cis e trans, tá, gente? Aqui eu fiz de forma sintética, o questionário era detalhado. E a mesma coisa para homens, né? Também cis e trans. Aqui está sintetizado e a opção não binária também tem no questionário. Então, a gente está falando de 71% de mulheres, correto? E a raça está compilado, branco 56% e negro 44%. Foi aqui mesmo que eu fiquei prestando atenção. Negro aqui está sendo usado como nas categorias do IBGE, né, pretos e pardos. Por que eu prestei atenção nisso aqui? Primeiro porque tem uma diferença que vai acontecer com os dados que eu já tinha. Eu sempre faço diagnóstico semestral de todas as minhas turmas e eu sempre acompanho o perfil da Faculdade de Letras. E vocês podem notar, eu fiz aí uma comparação por, eu vou chamar quinquênios, né? Então, em 2011, eu tive turmas com 80% de mulheres. Em 2017, isso diminuiu um pouco por 65%. Então, o que se mantém aqui, digamos que em termos de feminino, masculino, não binário, assim, tá mais ou menos a mesma proporção dos quinquênios anteriores. Mas quando eu mudo para cá, a coisa ficou muito diferente, né? Vocês notem que lá em 2011, eu tive um semestre com 76% de pessoas negras respondentes. Isso é autodeclarado, tá, gente? Aí, o que acontece em 2017? Isso muda um pouco e passa para 61%. Bom, tudo bem, tá aí, vamos dizer, pode ter algum motivo explicativo e tudo. Mas o que é curioso é o fato de que aqui a proporção se inverteu. Tem mais, durante o ensino remoto, tem mais brancos do que negros. Por que será, né? Eu poderia perguntar. Como eu não me proponho aqui a responder isso de maneira definitiva, eu me apoio aqui num levantamento feito pelo Instituto Guilherme 10 de São Paulo, em 2021, já coordenado pela Suelaine Carneiro, que mostra que o que a pandemia fez foi aprofundar as desigualdades raciais, tá? Entre estudantes da educação básica. Eu estou tratando aqui, eu acho que eu não falei, porque eu contei aí com a apresentação que a Aparecida fez, mas eu estou falando aqui de alunas universitárias, alunas e alunos universitários do curso de Letras de uma Universidade Federal do Centro-Oeste. Mas, quando eu olho o relatório sobre meninas na educação básica em São Paulo, que o Guilherme 10 fez, eu vejo similaridades, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que é comparável com os resultados da pesquisa do Guilherme 10 e os resultados que eu encontrei. Primeira coisa é que o que mostra o Instituto Guilherme 10 é que os docentes consideram como os principais impactos da pandemia em estudantes negros a reprovação, evasão e mudança da cultura escolar. Isso eu acabo
levando a olhar esse quadro aí dessa troca de proporção entre brancos e negros no curso de letras da UFG como um sintoma dessa evasão. Então, eu tenho uma mudança aí demográfica nesse tipo de amostragem que eu estou fazendo, e ela mostra que a conclusão do Guelé 10 poderia se aplicar, então, às universitárias no Centro-Oeste. Outro achado da pesquisa do Guelé 10 é que a maioria das pessoas responsáveis pelas famílias negras estavam trabalhando presencialmente desde o início da pandemia, e as meninas negras passaram a assumir mais responsabilidades domésticas. Então, o que a gente vê aqui nesse dado, se exerce ou não atividade remunerada, é o sim. Infelizmente, o meu material de diagnóstico não tem, ele é anônimo e ele não tem lançamento cruzado. Então, eu não sei quem responde esse sim, quantos por cento é negro, etc., quantos por cento é branco. Mas eu posso ver que aquele grupo continuou trabalhando predominantemente. E a tendência é eu achar que quem continuou trabalhando foram os meus alunos negros, tá? Pelo que eu estou vendo aqui da pesquisa do Guelé 10. Outra coisa que me chamou a atenção é que na pesquisa do Guelé 10 é que o computador ele é utilizado, então, por 63% das famílias brancas, enquanto 23,8% pelas famílias negras, né? São famílias negras que usam o computador. O principal mecanismo de acesso às redes para as famílias brancas é o computador, e para as famílias negras é o celular. Aí, quando eu pergunto para a minha turma qual dispositivo usa para acessar as aulas, eu vejo que o celular ocupa aí 46%. Nós estamos falando, meu tempo está terminando, eu vou tentar ser mais rápido, né? Então, notem que, do mesmo jeito que eu tenho uma mudança de população branca nas minhas turmas, aumenta, né, proporcionalmente, eu também tenho uma quantidade proporcionalmente parecida com usuários de computador de mesa e notebook. Bom, esses dados mais numéricos aqui dos questionários que eu estou usando, eu vou agora rapidamente, para não atrasar demais, falar um pouquinho sobre os dados qualitativos, vamos dizer assim, que é a centralidade, então, da noção de casa. Quando a gente olha o que as pessoas falavam, tanto qualitativamente quanto que elas responderam qualitativamente no questionário, a gente vê a centralidade da noção de casa. Tudo bem, isso era de se esperar naquele contexto pandêmico, né? Só que o que acontecia nessa casa para essas turmas? A primeira coisa, não sei se todo mundo consegue ler aí, é que acontecia várias questões, assim, as pessoas falavam sobre várias questões da rotina de vida e as respostas mostram a centralidade dos cuidados domésticos no feminino. Então, as respostas para divido os cuidados da casa com a minha mãe, por exemplo, uma frase como essa, que é super comum, esse eu que divide é feminino e com quem ela divide também é feminino. Então, ajudo minha mãe com os meus irmãos, então, não só cuido da casa, como cuida de outros, exatamente no mesmo sentido que está lá no pano de fundo, né, nos estudos sobre gênero e trabalho. Então, cuido de outros adultos, e aí é muito curioso, né? Porque tem uns depoimentos desse tipo. Eu moro com adulto, mas sou eu que faço tudo. Aí você vai ver que ela é uma menina e os adultos são homens, né? Então, várias obrigações, arruma a casa, tem que dar atenção ao meu filho, etc. Então, a quantidade de informações sobre os cuidados domésticos eram enormes quando se pensava a questão da rotina. Enormes. Muitos. Para quem? Para as mulheres. Os homens tinham suas terapias, seus exercícios, também faziam trabalhos domésticos, mas isso não era tão central na narrativa deles, tá? Inclusive, cuidando de adultos, as mulheres narravam, né? Aí,
Isso aqui é só um exemplar para poder caber no slide. Eram muito mais informações repetidas na mesma estrutura. Mas o trabalho intelectual, quer dizer, como é que a rotina era ocupada pela vida escolar universitária, no caso, era totalmente invisibilizado. Aí a gente tem não só poucas narrativas sobre essa parte da rotina, como a gente tem algumas coisas do tipo, esse tipo de atividade, ela é um excesso naquele cotidiano, ela não integra aquela rotina, né? Então, leio nas horas vagas, a minha rotina é caótica, eu tento organizar uma rotina fixa, mas está se esforçando. Eu leio bastante, procuro aprender coisas novas, para não dizer que nunca tinha alguma coisa nesse sentido, né, de dedicação, mas era muito raro. E geralmente faço atividades, né, de trabalhos acadêmicos, etc., nos finais de semana. O que eu quero chamar a atenção é que a sobrecarga é a regra, né? E aí eu trouxe aqui um depoimento sintético que sintetiza essa sobrecarga como regra, né? A aluna fala: eu sou professora de inglês, trabalho de manhã, estudo à tarde, eu tenho que preparar aulas e vídeos. Então, ela também estava sendo professora remota, né? Tenho que cuidar da casa, dos meus bichos e, ultimamente, sustento meu companheiro, que não trabalha devido à pandemia. Está sendo bem difícil, estou com muito ódio dele, porque ele não ajuda em porra nenhuma e eu fico pedindo bem calma para ele ajudar e ele fica com cara de paisagem. Se eu surtar e dar uns gritos, vou ser a louca. Essa semana vai ser barra, porque não vou ter grana para desabafar com a psicóloga, porque estou usando esse tempo, professor. Por isso que eu estou usando esse tempo, professora. Desculpe, essa semana estou um lixo. Nem banho tomei direito. Foi mal a resposta sincera, mas já que você perguntou, resolvi desabafar. Quer dizer, isso aqui, veja, é um depoimento que sintetiza os vários segmentos de depoimento que eu vi ao longo do questionário. Aí, como eu falei, a sobrecarga do trabalho doméstico e o trabalho intelectual como invisível e desvalorizado. Muito poucos são aquela pequena lista que eu mostrei para vocês, que eu tive no questionário. Era aquilo, não teve mais nada, não são exemplares, é só aquilo mesmo que eu tive. E o trabalho intelectual ficou completamente desaparecido e desvalorizado, não é para ser falado, né? Ele aparece como um trabalho que não deve ser dito, não faz parte da rotina. E aí eu me lembrei do texto Intelectuais Negras, da Bell Hooks, que diz que essa desvalorização do trabalho intelectual, que muitas vezes torna difícil para indivíduos que vêm de grupos marginalizados considerarem importante o trabalho intelectual, ou seja, uma atividade chamada útil, né? A decisão de trilhar conscientemente um caminho intelectual foi sempre uma opção excepcional e difícil. Então, o que a pandemia parece ter feito nesse campo é regular, diminuir a possibilidade de certos corpos falarem sobre certas coisas, quer dizer, gastarem o tempo com aquilo que é considerado desvalorizado ou excepcional para aqueles corpos, e retomarem, por outro lado, um lugar dos mais tradicionais de sobrecarga e dedicação e ser empurrado de volta ao mundo doméstico como uma sobrecarga enorme, né? Então, a gente tem aquilo que é permitido falar, que é sobre os cuidados, porque aquilo ocupa o tempo todo sua vida, e aquilo que não, nem deve ser falado, porque não pertence a uma excepcionalidade para o meu corpo. Nesse caso, então, eu defendo apenas que a gente tem que lutar pela redistribuição semiótica desse tipo de narrativa, para a gente construir condições materiais e discursivas para que o trabalho intelectual não seja privilégio de alguns e o trabalho reprodutivo continue sendo essa sobrecarga narrativa no vocabulário das mulheres. Muito obrigada por me ouvirem e desculpem passar o tempo. Obrigada, Mariane e Gabriele. Obrigada, Joana, obrigada pela apresentação. E com isso a gente daí reflete sobre as tuas questões no momento que a gente for fazer a reflexão em conjunto. Agora eu chamo a Liana de Andrade Biar.
Olá, Liana, é um prazer ter você aqui conosco também. Então, a Liana Biar é doutora em letras pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2012, mestre em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007, e graduada em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2005. Atualmente é professora adjunta da PUC Rio de Janeiro, instituição em que atua na graduação em letras e no programa de pós-graduação em estudos da linguagem, linha de pesquisa, discurso, vida social e práticas profissionais. É bolsista produtividade em pesquisa CNPq nível 2 desde 2018, jovem cientista no estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, desde 2021, e coordenadora adjunta do grupo de pesquisa CNPq Naves, Narrativa e Interação Social, desde 2014. É membra da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC-Rio, em convênio com a Agência da ONU para Refugiados. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada e nos estudos da interação. Seus tópicos de interesse são narrativa, estigma e desvio. No presente, atua ainda como coordenadora do programa de pós-graduação em estudos da linguagem na PUC-Rio. A Liana, ela vai apresentar algumas reflexões sobre quem ficou em casa e quem não pôde ficar. Narrativa sobre o trabalho de mulheres na pandemia. Muito obrigada, Liana. Eu que agradeço, Aparecida. Boa tarde a todas e todes. Queria começar minha fala cumprimentando a Lab e a organização do CBLA por esse evento tão revigorante depois de tanto tempo de pandemia e por nos proporcionar esse espaço, né, para a gente construir sentido sobre o que aconteceu. Estou muito honrada com o convite, muito feliz de fazer parte dessa mesa em tão boa companhia da Lola e da Joana, que são mulheres que eu admiro muito. Nessa apresentação eu vou mostrar algumas das possíveis contribuições da análise de narrativa que a gente tem praticado no grupo de pesquisa Narrativa e Vida Social, NAVES, para o estudo das paisagens discursivas da pandemia. Eu vou usar o termo paisagens aqui, coincidentemente, como fez o Luiz Paulo na conferência de ontem, porque é o termo que eu tenho usado no meu projeto atual, que se dedica a mapear os discursos, os agregados de signo que circulam no Brasil contemporâneo a partir desse arcabouço teórico-metodológico da análise de narrativa. Então, mais especificamente nessa paisagem da pandemia, eu queria hoje apresentar para vocês histórias de mulheres que tiveram que responder diferentemente ao apelo Fique em Casa. Né? A gente sabe que essa foi uma resposta bastante desigual, os meus dados refletem essa desigualdade em vários níveis, mas o meu ponto principal aqui é mostrar como que essas experiências discursivamente organizadas vão navegar em certas ordens de crenças, valores e políticas que tiveram em disputa no período. Eu vou pedir para o David subir meus slides, se ele puder. Perfeito, David. Vou começar pelo básico do básico, né? Todo mundo sabe o que é narrativa, no senso comum. De um ponto de vista formal, né? A definição mais conhecida é a do Labov. O enunciado pode ser categorizado como narrativo toda vez que ele concatena duas ou mais orações que expressem ações em uma sequência temporal. Essa é a definição dos fundadores do campo. Né? Frequentemente a gente complexifica, né, essa estrutura proposta pelo Labov. Mais tarde, na literatura, né, das narrativas orais, outras variações foram acrescentadas a esse esquema geral. E as narrativas elas estão sempre muito presentes, né, nos trabalhos das ciências humanas e sociais. A gente vê o uso de narrativas como dado de pesquisa na história oral, obviamente, mas na sociologia, na antropologia, na educação, no serviço social, que são áreas que frequentemente recorrem a entrevistas de pesquisa e narrativas como fontes primárias. Mas nessas áreas, em geral, as narrativas são analisadas pelo seu conteúdo e não pela sua forma.
O que eu vou mostrar para vocês é a maneira como a área de análise de narrativa em geral e o grupo de pesquisa, o NAVES em particular, tem compreendido a pesquisa com narrativa. Né? Então, o NAVES foi, durante muitos anos, coordenado pela professora Liliana Bastos. Quando eu entrei para a PUC, eu passei a ser co-coordenadora junto com ela, e agora a gente inverteu os papéis depois da aposentadoria. Então, os entendimentos que eu apresento aqui são entendimentos conjuntos, né? Construídos aí no grupo. Então, bom, em primeiro lugar, a gente entende narrativa como uma prática de entendimento da vida social, né? De maneira mais técnica, a gente está ancorado numa metodologia analítica, né? A gente gosta de definir esse campo da análise de narrativa como uma dentre as tantas vertentes que compõem o termo guarda-chuva, que é a análise do discurso. Nesse grupo de pesquisa, a gente atua em diferentes contextos institucionais e espontâneos em que narrativas emergem, então presídios, instituições de atendimento à mulher, no trem, programas religiosos de televisão, nas igrejas, histórias que emergem em movimentos sociais, histórias de deslocamento forçado, histórias de saída do armário, dentre muitas outras, né? Mas aqui eu fiz um trabalho bem sob encomenda do CBLA sobre as histórias da pandemia. Desde a definição básica, né, a definição primeira do Labov, que eu acabei de mostrar, a análise de narrativa passou por algumas viradas que foram acompanhando o desenvolvimento da linguística aplicada e substituindo, por exemplo, uma abordagem estrutural por abordagens mais atentas à relação constitutiva entre narrativa e vida social, né? O seu lugar nos estudos da identidade, o seu lugar nos estudos da performatividade e da fala e interação. Então, no nosso grupo, a gente incorpora essas versões mais contemporâneas e a gente gosta de definir narrativa como práticas de organização discursiva da experiência humana, portanto, não práticas de recapitulação da experiência humana, né? E essas práticas de organização, elas não se dão de maneira individualizada, né? Elas se dão segundo certas matrizes de inteligibilidade que são próprias do encontro e das esferas sociohistóricas. Daí se desdobram algumas questões que eu não vou ter tempo de desenvolver aqui, né? Vou só mencionar brevemente, né? Uma questão epistemológica, né? Os estudos de narrativa, eles tomam o micro como objeto privilegiado, né? Como os pequenos nadas cotidianos, como pedra sociológica fundamental. As narrativas, elas são geradas nas cenas em que elas acontecem, né? E a própria pesquisa narrativa, a própria pesquisa, né, com narrativa é ela mesma uma narrativa, né? É ela mesma uma tentativa de contar o que aconteceu no campo. Em relação à questão performativa, né? Se a gente entende que a narrativa não relata eventos bem organizados que já estão lá, né? Em um mundo não narrativo, o importante para a gente é observar o que os atores sociais fazem ao narrar, né? Como é que eles dão sequência e coerência a atividades em si mesmas porosas, né? E como é que essa prática é uma prática constitutiva da realidade social, dos posicionamentos, das identidades, enfim. Por último, eu queria destacar a natureza discursiva ou indexical dos estudos da narrativa, né? A gente está, quando trabalha com narrativa, o tempo todo entendendo que essas histórias que a gente conta em cenários específicos, elas estão atreladas a certas ordens econômicas, políticas, né? Elas condensam, elas tomam parte em embates discursivos, ideológicos, de maneira mais ampla. Fazer um brevíssimo comentário metodológico, né? Na metodologia analítica que a gente tem usado no grupo de pesquisa, a gente tem tratado a análise de narrativas em 3 lâminas, mais ou menos bem delimitadas. É claro que nas análises essas coisas todas são tratadas em conjunto, mas as lâminas nos ajudam a organizar um pouco as categorias analíticas. Então, numa primeira lâmina, o nosso foco está no evento narrado, na estrutura narrativa, na posição dos elementos, nos modos de avaliar. Numa segunda lâmina, o nosso foco está no evento narrativo,
na interação em que a narrativa emerge, mesmo se essa interação é uma atividade de pesquisa, né? A gente entende o encontro da entrevistadora com a entrevistada, uma cena sociológica que merece ser observada, né? Em que se co-constroem uma série de relações de poder, constrangimentos, hostilidades e coisas desse tipo. E, por fim, na terceira lâmina, né, a gente explora mais sistematicamente as relações indexicais e os embates discursivos de que as narrativas tomam parte. Vou partir agora, então, para algumas dessas histórias da pandemia. Essa é uma pesquisa em andamento, essa é uma pesquisa que eu comecei a fazer quando recebi o convite da Lab. Eu trouxe aqui análises muito preliminares, que é mesmo para a gente lançar para o debate, se a gente tiver tempo. Eu não tenho fechos, né, em relação ao que eu vou apresentar, o próprio corpus ainda está crescendo, ainda está em construção, mas até o momento eu gerei dados com mulheres profissionais de diferentes categorias, né, trabalhadoras de aplicativo, professoras de ensino básico, da rede pública e particular, professoras de academia, porteiras, empregadas domésticas, médicas, todas elas foram entrevistadas por mim nesse segundo semestre de 2022. Né? Não preciso, acho que depois da fala da Lola e da Joana, explicar por que mulheres, né? Por que eu estou privilegiando mulheres. Acho que todo grupo social, todo tipo de interação pode servir de ponto de partida para começar a planejar uma pesquisa em análise de narrativa, mas certas demandas desse cenário, especialmente, né, estou me referindo aqui a números, por exemplo, da agência Lupa, mostra como a pandemia acirrou desigualdades, especialmente entre mulheres e homens, né? Olhando agora a apresentação da Joana, principalmente mulheres negras, que foram as primeiras pessoas a perderem seus empregos, as que mais passaram fome, as que mais tiveram a renda drasticamente diminuída e as que mais sofreram com o trabalho doméstico. Então, essas são as minhas personagens, né? Da paisagem, que é um recorte, né, já dos dados que eu tenho. Eu queria falar com vocês sobre a Silvia, que é uma mulher negra, sudestina, tem cerca de 40 anos, é professora de educação infantil de uma instituição particular do Rio de Janeiro, mãe de um filho de 2 anos, na época da pandemia, e que trabalhou remotamente no início da pandemia e trabalhou de maneira híbrida no segundo ano da pandemia. Eu também quero apresentar para vocês a Neiva, que é uma mulher branca, nordestina, que tem cerca de 60 anos, tem uma filha já adulta que reside em outro estado, é porteira de um prédio da Zona Sul do Rio de Janeiro e que trabalhou o tempo todo presencialmente na pandemia, fazendo uso de transporte público. Por fim, eu vou falar com vocês sobre a Célia, que é uma motorista de aplicativo, branca, cerca de 50 anos, mãe de filhos já adultos e que trabalhou normalmente na rua dirigindo durante a pandemia. Vocês vão ver que, e essa é uma característica do corpus, né, de maneira mais ampla, que as histórias dessas mulheres são muito diversas e, em vários pontos, muito alinhadas, né, com o quadro que a Joana acabou de nos mostrar. Eu vou começar lendo com vocês alguns trechos da narrativa da Silvia. É uma narrativa longa, né? E aí, para dar conta aqui no tempo que a gente tem, eu tive que fazer algumas supressões e encaixes, espero que não tenha perdido o fio da meada, né? Mas vocês vão ver que é uma narrativa bastante familiar para a gente, mulheres, professoras, pesquisadoras aqui participando da CBLA. Eu pergunto à Silvia como é que ficou a vida dela depois que a escola teve que parar, e aí ela logo me responde. Uma semana depois, a escola começou a se organizar para a gente dar aula, e a gente começou a ter que entender aquela plataforma Google. Como eu era professora do horário estendido, mas mesmo assim esses pais pagavam o horário estendido, eu tinha que dar aula. E aí vieram as filmagens, a gente estava sempre se apresentando ali no vídeo, né? Entender que roupa você bota na frente daquilo, que ângulo da sua casa vai aparecer, aí passa a obra, o filho estava em casa e solicitando, ele também tinha aula online, ele estava desfraldando, foi desesperador. Ele chamava, solicitava muito. Meu marido estava em casa também. E a gente, ainda bem, tínhamos 2 computadores e internet boa, porque senão não ia funcionar. Porque você não tem um escritório em casa. Exigiam de você um computador incrível, com uma internet incrível, que eu tinha por acaso, né? Ainda bem que tinha.
porque eu acho que vários colegas não tinham. Algumas que não tinham, realmente o colégio emprestou, eu acho. Mas isso não era assim, vou te emprestar. A escola contava que você tivesse esse tipo de aparelho. Então, às vezes, até as coisas se organizarem, o colégio solicitava reuniões quase toda hora. Então, às vezes, eu trabalhava 13 horas por dia. E assim foi desesperador, assim. Eu me sentia acelerada o tempo todo. Era uma aceleração, uma dor nas costas, porque eu ficava muito tempo sentada, não dormia direito, eu fechava a câmera para comer, assim eu me sentia muito aprisionada. E atenção para a criança e comida, eram pequenas pausas para fazer essas limpezas da casa, limpar alimento, fazer comida, e o resto, às vezes, todo sentado na frente do computador. E fazendo reuniões de pais também, para os pais entenderem o que estava acontecendo, explicar para eles o que seria essa metodologia. Foi tudo muito complexo. A lembrança que eu tenho é de uma pessoa que ficou acelerada. Isso me deu muita dor na coluna, que me levou até a decisão de uma cirurgia. Às vezes eu estava na sala, às vezes eu estava filmando, às vezes eu estava planejando o que eu ia fazer, horas eu estava filmando, horas eu estava ajudando outras professoras também, e horas eu estava em reunião. A sensação que eu tinha era que eu estava trabalhando 24 horas por dia, fora todo o serviço doméstico, fora tentar ser um pouco mãe, um pouco esposa. Como eu não era regente específica, eu estava meio que girando, professora auxiliando todo mundo. Eu era uma professora que estava ajudando. Eu ouvia muito, você tem que procurar o que fazer mesmo, ainda tinha essa tensão. E algumas pessoas foram demitidas, então ainda tinha isso. Eu não tinha essa questão do elogio, que bom que você conseguiu se entender com a aparelhagem inteira e você não fez curso. Mesmo quando a internet caía, eu entrava pelo celular, pelo 3G, porque eu não estava mais fazendo print nas telas que tinha que fazer, que precisavam daquilo para poder documentar, enfim. Eu estava muito professora e secretária, fazendo tudo ao mesmo tempo. Como eu disse, a análise é preliminar e, somado a isso, o tempo é curto. Então, eu vou sublinhar algumas coisas aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção na narrativa da Silvia, né? Que é uma professora que tematiza as demandas da escola, dos pais, do filho, da casa, do trabalho precarizado, né? Do escritório improvisado, custeado por ela mesma, da sua condição precária de professora sem turma, né? Da ameaça de desemprego, da vigilância da escola, que queria saber sempre o que ela estava fazendo, a exposição de si, do espaço doméstico, dentre outras coisas, né? Tem uma disputa na fala da Silvia, eu entendo assim, entre o imperativo do produtivismo e da autonomia confrontada com a falha do corpo. E, curiosamente, não a falha do corpo pela doença, né, pela Covid, mas pelo excesso de trabalho. Né? A Silvia estava numa espécie de panóptico em casa, e a casa dela mesma virando uma espécie de instituição total. Para a escola pública, para os professores de escola pública, a questão é outra. Eu tenho uma orientanda, a Viviane Cavalcante, que está tratando justamente dessas questões, né, dessas diferenças. Em termos de estrutura narrativa, a gente vê que a Silvia começa imediatamente, começa a narrativa, né, o ponto de início imediatamente após o isolamento, né, uma semana depois. A estrutura retórica dessa narrativa, ela não marca fronteiras muito claras entre o momento de orientação e as ações complicadoras. O sequenciamento das ações narrativas também não é muito claro. São ações recorrentes, basicamente, né, uma narrativa não canônica. E ao longo da performance, a gente vai tendo mesmo essa impressão de que tudo acontecia de uma vez. Algumas orações são mais claramente contextualizadoras, né? A gente vê alguns momentos que ela fala que era professora do horário estendido, né? Que o filho estava desfraldando, mas a maioria das orações narrativas, elas são sobrepostas temporalmente. Os personagens tornados relevantes nessa história também são interessantes da gente destacar, especialmente porque eles vão diferir um pouco das narrativas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? A escola, ela é construída assim, né, categorizada e impessoalizada, ela é antagônica, ela é ameaça, ela é a que não elogia, é a que trata as condições apropriadas do trabalho como uma obrigação do professor, né? Os pais, que também são nomeados assim de maneira genérica, como entidade a que se presta contas, literalmente, né, um trabalho para o qual ela está sendo paga.
a tecnologia, que é construída como um entrave, não como uma solução, por exemplo, para o período que ela estava vivendo, assim como o marido e o filho e suas respectivas demandas como um obstáculo, né, a ser superado. Em relação às ações narrativas, tem coisas interessantes para a gente sublinhar. Eu vou, só para ser um pouco mais rápida, pedir que vocês acompanhem esse quadro que eu fiz aqui, né? Os verbos, né, da primeira coluna são os verbos em que a Silvia é a agente, né? Ela estava organizando, entendendo, limpando, fazendo comida, auxiliando. E vejam aqui, por contraste, todo o resto, né? Todo o resto da população da narrativa dela, né? A escola, marido, filho, o que eles faziam era pagar, chamar, solicitar, exigir, documentar. Né? Então, são verbos de demanda e verbos aqui de demanda e aqui de atendimento à demanda. Né? E o que me chama mais atenção na narrativa da Silvia é que a Covid ela aparece mais como pano de fundo, né? Ela não é mencionada. Né? Como que essa estrutura narrativa ela realiza um trabalho de perspectivização segundo o qual todo o espaço da vida está ocupado pelo trabalho. Né? A doença fica suplantada, a subjetividade desaparece, a casa deixa de ser um espaço de descanso e a dimensão econômica passa a ocupar a vida toda. Agora eu vou ler, juro que é mais curtinha, a narrativa da Neiva. Eu também fiz um recorte de uma entrevista mais longa. A Neiva, ela é a mulher que trabalha como porteira, né? E aí ela diz assim, eu vim todos os dias, mas foi meio complicado, né? Complicado assim, porque a gente ficou com medo. Medo assim, de você pegar a Covid, não medo assim. Você já entrava no metrô, no trem, no ônibus, você já entrava assustada, porque, tipo assim, você tinha que usar máscara diariamente, você tinha que trocar ela, mudar, né? E fora que mesmo dentro da cabine, a cabine da portaria, a gente teve que usar, né, as máscaras por um bom tempo, até cessar, tomar vacina e tudo. Aí, quer dizer, foi um pouco de medo que eu fiquei na pandemia. Só que não tinha como eles deixarem a gente em casa. Eu tive que enfrentar esse medo com a cara e com a coragem. Depois ela continua, os porteiros, ninguém teve prioridade, não. A gente teve que enfrentar a pandemia ali a fogo e ferro, rezando para não ficar doente, só com medo constante, porque como que a gente ia fazer? A gente não podia perder o trabalho, precisava se manter. Como que a gente vai fazer se não podia perder o trabalho? Também vou passar muito rapidamente pela análise, né, dessa narrativa da Neiva. Eu não recortei aqui os momentos finais da entrevista, de retorno para o presente, mas essas duas mulheres, por razões diferentes, elas conformam essa experiência, né, de passar pela pandemia numa trajetória individual de superação do momento pandêmico. Se a gente continuar acompanhando a entrevista, a gente vê que no final, quando acaba, o sentimento tornado relevante é o de alívio, né? Mas aí, o que se supera, né, nessa trajetória de superação? Vai variar de uma para outra, né? Num caso é o excesso de trabalho, no outro caso é o medo de ficar doente. Às vezes, os discursos individualizantes de autonomia vão ser mais ou menos, né, vão ser indexicados com mais ou menos força. Mas, de qualquer maneira, né, a ameaça do desemprego, por exemplo, é um tema comum, né? E de diferença também fundamental, a gente vê que, no caso da Neiva, a sobrevivência é tanto econômica quanto biológica, né? Ela combina esses dois fatores. Ambas vão construir a experiência como solitária, individualizada, né? Eu tenho que dar conta do medo, eu tenho que dar conta do excesso de trabalho. E o desemprego, embora seja um tema comum, dificilmente ele é abordado a partir de mecanismos discursivos de coletivização da experiência. Né? Na maioria dos casos, são os empregadores que são avaliados negativamente. De qualquer forma, a gente vê muita agentividade sempre na narrativa dessas mulheres. Né? As que ficaram em casa descrevem a sua rotina como uma rotina exaustiva, de muito trabalho. As que saíram para o trabalho narram uma rotina de enfrentamento corajoso da doença. Eu vou
subverter um pouco assim a ordem que eu segui até agora, e eu vou primeiro apresentar algumas considerações sobre a próxima entrevistada, para depois concluir, tá? Até aqui, as narradoras elas tomam como ponto das suas narrativas a afetação delas pelo contexto pandêmico. Na narrativa da Célia vai acontecer uma coisa diferente. O enfrentamento da pandemia não vai se dar pela chave da superação, como das outras, mas da negação. A Célia é a motorista de aplicativo, né? Ela vai começar a sua narrativa com uma negação enfática da afetação pela pandemia e vai depois encadear duas narrativas breves, uma sobre os camelôs, outra sobre ela própria, em que o ponto e a coda é, de novo, uma negação veemente da afetação da pandemia. Todos os personagens que ela traz para a história vão ser trazidos para se diferenciar, né? Então, os personagens que ela encampa na narrativa são sempre os outros, né? Ela sempre vai se diferenciar deles. Vocês vão ver que vai aparecer a figura do camelô, do prefeito e de um conselho de enfermagem da qual ela era parte. Essa não vai ser uma narrativa de conformação, vai ser uma narrativa de rebeldia em relação às autoridades, né? Em que a Célia vai se apresentar como um exemplo de coragem e de insubordinação. O apagamento da dimensão sanitária aqui vai estar presente, como na primeira narrativa, mas pela evocação de discursos sobre liberdade individual. Só para não deixar de apresentar alguma coisa também sobre a minha relação, né, com as entrevistadas, tanto na narrativa número 1 quanto na narrativa número 2, a gente vê a construção de um alinhamento grande, embora na narrativa da Neiva a gente veja alguns índices de assimetria e diferenciação, especialmente porque ela me explica muito didaticamente como é que era a rotina dela. Aqui, nessa terceira, a gente vai ver que a relação comigo é também de diferenciação, mas... Olá, Liana. Oi. Oi, o tempo seu já acabou. Se você pudesse finalizar para a gente poder debate. Desculpa, eu não estava vendo vocês, porque eu estava passando o slide numa outra tela aqui. Já estou correndo. Obrigada. Vou terminar assim, lendo rapidamente, então, a história da Célia. Eu pergunto a ela, deixa eu te perguntar uma coisa, como foi na pandemia, hein? E ela diz, para mim não me afetou em nada, nada. Afetou o camelozinho, coitadinho, que vendia verdura ali, e esse maldito desse prefeito ia para o sambódromo, para Portela, sambar e cheirar a cocaína dele, enquanto o coitadinho que tinha que vender para levar o sustento para os filhos não podia vender porque a guarda municipal vinha e tomava. Tinha aquela vigilância que também vinha, assim, a mim não me afetou em nada. Mas você não se sentia insegura, assim, em relação à saúde? Eu, nada. Eu entreguei o Corém, gata. Eu sou enfermeira. Quando eles disseram, você vai para vacinação? Eu falei, eu não. Faz esse veneno aí em quem vocês quiserem. Eu tô saindo. Tá aqui meu Corém. Fui lá, dei baixa no Corém. Tchau e beijo. Aí eu digo, tá. Aí você não se vacinou? E ela diz, vamos pular essa parte? Bom, fechando muito, muito rapidamente, então, para não estourar o meu tempo mais do que está estourado, né? Essa amostra, né, de narrativas aponta para 3 ordens, 3 formas de fazer sentido da pandemia, indexando, né, discursos que compuseram a paisagem semiótica desse espaço-tempo. Mas essas ordens elas também têm algumas semelhanças entre si que eu queria explorar muito rapidamente aqui, né, já que são histórias individuais, mas que se articulam, né, com relações políticas e históricas, né, que ultrapassam a própria ocorrência individual da narrativa. Então, coisas que eu gostaria de salientar para finalizar. A ausência do Estado, ou a sua negação, né, como acontece na terceira autonomia, na terceira narrativa, autonomia, os imperativos liberais, né, de trabalho e seja autônomo, que são não interrompidos, mas intensificados no período pandêmico. Esse parece ser um imperativo tão regulamentado que uma semana depois do fechamento dos espaços ele já está prontamente recuperado e naturalizado, né? E queria fazer um pequeno comentário como essa lógica do produtivismo sequestra a pandemia de tal maneira
que ela sequer serve de choque moral para nos fazer parar, né, depois de 15 milhões de mortes. Né? Então, o discurso trabalhe todas as horas que você puder, depois da pandemia, ainda se intensifica, né? Fica sendo trabalho em vários lugares ao mesmo tempo. Bom, eu tinha outros comentários para fazer, mas eu acho que eu vou parar por aqui para não estourar o tempo do debate. Obrigada. Muito obrigada, Liana, pelas suas reflexões. Parabéns pelas falas, pelas grandes contribuições que vocês trouxeram. Então, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Mas antes de trazer as perguntas, eu gostaria, talvez, de fazer alguns comentários, né, sobre as falas de vocês, né? Então, as falas de vocês, elas trouxeram questões que elas interseccionam com a questão de raça, de gênero e de classe, né? E que muito demonstram o que ocorreu também no período da pandemia no Brasil. Questões como, por exemplo, a primeira mulher a morrer no Brasil de Covid foi uma empregada doméstica negra, que pegou Covid de uma família que veio em viagem da Itália. Né? Então, essa foi a primeira mulher negra a morrer no Brasil de Covid. Uma outra questão que ocorreu durante esse período da pandemia também foi que uma mãe, por não ter com quem deixar o seu filho, leva o seu filho junto para o trabalho, e esse filho é deixado com uma patroa branca, e que essa patroa coloca o filho da empregada para ficar em um elevador sozinho, enquanto a mãe sai para passear com o cachorro. Né? Então, isso demonstra várias das questões que vocês trouxeram nas reflexões de vocês. A Lola, no momento que ela traz, as reflexões que ela traz na pandemia, nas pandemias, nas distopias literárias, mulheres também levam a pior, e daí ela traz nas suas várias reflexões e também traz questões como violência doméstica nas suas questões. A Joana, no momento que ela traz sobre o trabalho intelectual, cuidados domésticos e as regulações dos corpos e atos de fala em tempos de pandemia, ela traz as várias reflexões na universidade, no momento que ela está trabalhando com as disciplinas e percebe também as relações que essas mulheres têm e os trabalhos que elas têm durante a pandemia e o cuidado que elas têm e a impossibilidade de exercer trabalhos intelectuais. Já a Liana, no momento que ela traz reflexões dela, ela coloca que é a pesquisa dela, quem ficou em casa e quem não pôde ficar, narrativa sobre o trabalho de mulheres na pandemia. Então, a Liana traz questões de várias mulheres que ela teve contato, desde porteiras, empregadas domésticas, médicas, e que tem uma relação aí de classe, mas que intersecciona também com raça. Aí as reflexões que eu gostaria de perguntar para vocês, 3 daí, como vocês percebem as redes de apoio para as mulheres negras e brancas, que foram as negras que foram as mais afetadas, para que elas conseguissem trabalhar, cuidar de seus familiares e cuidar delas mesmas, tanto da saúde mental, quanto a questão de autocuidado também, né? E daí eu trago as outras perguntas que foram trazidas aqui também, para que vocês pudessem refletir junto com essas questões. Então, nós temos as perguntas da Natália. A Natália pergunta... desculpa, a pergunta é da Yara, quem colocou aqui no chat foi a Natália. A pergunta da Yara Nascimento, ela coloca como uma visão interseccional pode auxiliar no entendimento das performances de gênero na pandemia. Ela também traz uma outra pergunta, querendo saber, professoras, pelas falas de vocês, as performances de feminilidade continuam atreladas a uma episteme colonial patriarcal. Poderiam comentar? E com isso, deixa eu ver, tem mais uma pergunta da Rosane Rocha Pessoa. Liana, gostaria de saber se elas falam da política de Bolsonaro.
Então, essas são as questões. E também eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer perguntas umas para as outras também e de refletir, né, com as apresentações que vocês trouxeram. E mais uma vez eu parabenizo pelas reflexões, então eu aguardo as reflexões de vocês. Muito obrigada. Aí eu deixo para vocês escolherem quem começa, né? Então vocês é que decidem aí quem começa, porque as perguntas elas foram feitas de forma geral. Eu acho que teve a da Rosane Pessoa, que ela acabou fazendo uma pergunta mais específica, né? E daí, depois daí eu passo para a segunda rodada. Então, se vocês fizerem esses comentários, depois eu passo para uma outra rodada que tem mais perguntas que chegaram. Se vocês quiserem ir pela ordem. Será que a Lola quer responder primeiro? Lola, você gostaria de começar comentando, e depois a Joana, e depois a Liana, talvez? Eu acho que ela congelou. A Lola eu acho que está congelada, ou não? Então, eu vou responder bem rapidamente. Eu respondo bem, né? Eu acho que ela caiu. Caiu. Liana, você gostaria de ir comentando enquanto é que ela entra? Daí depois claro. A gente dá continuidade, pode ser? Claro. Vou começar pelas perguntas mais específicas, né? Pela pergunta mais específica feita para mim sobre se as minhas entrevistadas comentam o Bolsonaro. Comentam. A maioria que eu entrevistei até o momento tem uma visão crítica, mas, obviamente, a Neiva, né, que eu apresentei por último, é uma bolsonarista prototípica, né, que se posicionou, né, contra o isolamento social na pandemia. Inclusive, ela tem uma fala maravilhosa, que ela diz que conheceu o Bolsonaro no carro e que ela se apaixonou por ele. Enfim, é uma entrevista bem interessante. Sobre as redes de apoio, né, que a Aparecida perguntou, nenhuma dessas mulheres que eu entrevistei parece ter construído uma rede de apoio, não. Elas narram experiências bastante solitárias, né, tanto em relação à rotina de trabalho, né, da parte de quem teve que sair, quanto em relação à rotina doméstica, né, da parte de quem ficou. Sobre as duas perguntas, né, sobre visão interseccional e episteme colonial, eu preferia apresentar de maneira mais colada nos dados, né, assim, em como essas questões foram aparecendo nas entrevistas, né? Na primeira entrevista da professora, a questão colonial patriarcal aparece com mais força, nas outras não. Nas outras, elas são absolutamente invisibilizadas. Inclusive, as mulheres elas têm uma performance que é uma performance que recusa um pouco, né, certos índices de uma feminilidade prototípica. Em relação às possibilidades de exploração dos dados a partir da interseccionalidade, eu acho que eu preciso explorar mais. Né? Nesse que eu apresentei a vocês viram a pessoa mais privilegiada economicamente era uma professora negra e as duas, em condições mais precárias de trabalho, eram mulheres brancas, imigrantes, nordestinas. Então, acho que eu precisaria de mais dados para pensar nessas diferenças da rotina de trabalho, especificamente, né? No que diz respeito a essas mulheres. Lola, você gostaria de comentar agora que você entrou? Oi, agora vocês estão me vendo? Sim. Eu não sei o que aconteceu, porque eu continuava ouvindo vocês e vendo vocês, mas vocês não conseguiam me ouvir. Então, eu acho que foi muito bem lembrado por você, Aparecida, sobre o primeiro caso de Covid confirmado que a gente teve no Brasil, né, que diz muito sobre
o sistema totalmente desigual que a gente vive aqui, né? Então, foi uma mulher negra que foi contaminada pela patroa que tinha voltado da Europa, né? Então, uma empregada doméstica negra. E isso acho que é o retrato do Brasil, assim, né? Então, eu não fiquei sabendo de iniciativas direcionadas especificamente a mulheres negras, né? A gente viu muito o caso de empregadas domésticas, e a maior parte das empregadas domésticas são negras, né? Ou pardas, que teve até, eu não diria uma campanha, mas eu acho que teve um apelo social bem forte na internet para que as outras mulheres, né, que geralmente são as que contratam as empregadas domésticas, continuassem pagando as empregadas, mesmo sem elas estarem indo trabalhar, né, porque estava no maior isolamento social. E eu conheço muita gente que fez isso. Eu conheço também empregadas domésticas que continuaram recebendo, né, sem ter que trabalhar. Mas é como eu falei na minha apresentação, né? Numa pandemia, num cenário caótico, né, como a pandemia, as pessoas com maior vulnerabilidade social sempre acabam levando a pior, né? Então, infelizmente, né, as pessoas que já estão em vulnerabilidade, elas já têm uma dificuldade maior, né, de sobrevivência, né? E numa pandemia, elas têm muito menos recursos, têm muito menos lugar para correr. E ainda mais se você, por causa da violência doméstica, né, começa a acontecer muitos conflitos dentro de casa, aí sim que você não tem lugar para ir, né? Então, a gente viu isso em todo lugar do mundo, né? Não sei se vocês lembram também que uma das primeiras coisas que a gente viu, porque a gente ficou sabendo de outros lugares, né? Primeiro na China, depois na Itália, e mesmo assim a gente levou muito tempo para entender o que estava acontecendo, né? Todo mundo achava que não ia chegar ao Brasil, não sei por que a gente achou isso, né? Que a pandemia ia só ficar por ali, mesmo quando já estava na Itália, né? Mas uma das primeiras coisas que a gente viu foi pedidos de aumento de pedidos de divórcio na China, por exemplo, né? Então, o confinamento não faz bem, né? Muitas vezes não faz bem a um relacionamento, né? Então, aumenta a violência doméstica. Isso foi um fato em vários lugares. Eu acho que a gente ainda vai ter que estudar bastante, né? Ainda estão sendo produzidos muitos textos para a gente entender tudo que aconteceu durante a pandemia, né? Em relação à violência doméstica, em relação a como isso vai atrasar a paridade de gênero, né? Por causa das mulheres estarem mais voltadas à área de cuidados, então, por causa da pandemia também, as mulheres ficaram com sobrecarga de trabalho, né? Então, as mulheres sempre têm sobrecarga de trabalho, principalmente as mulheres negras, mas durante a pandemia isso daí, né, se multiplicou, né? Porque as crianças não estavam mais indo à escola, né? Então tinha que fazer homeschooling, e aí foi até interessante para a gente ver como muitas mulheres, né, a meu ver, mudaram de ideia. Muitas mulheres que eram a favor do homeschooling antes da pandemia, eu acho que elas mudaram de ideia depois da pandemia, né? Porque viram que não é essa facilidade toda, né? Como que uma mulher continua trabalhando, né? Continua trabalhando fora de casa e ainda vai ensinar as crianças, né, o que a criança poderia estar aprendendo na escola. Então, é muito, muito difícil. Mas é isso, gente. Então, por favor, né, sigam em frente, por favor. Obrigada, Lola. Muito obrigada. Eu passo para a Joana agora. Depois tem mais perguntas ainda, né? Mas essa primeira rodada seria isso.
Pois é, eu vou tentar ser bem sintética. Assim, as perguntas que eu fazia sobre rotina, alguém perguntou. Foi você, Cida, sobre essa coisa do autocuidado, cuidar de si, né? As perguntas que eu fazia sobre rotina incluiriam a princípio. Mas quando a rotina era descrita, isso era muito secundário, porque o cuidado com o outro era central. Uhum. E é curioso que no dado que a Liana traz, ela organizou lá por quem é o sujeito e quem que demanda, né? Quem que demanda e quem que faz, né? Quando a pessoa narra, ela vai contando a história dessa forma. E o que a gente vê é um aumento de demanda para as mulheres durante esse período. E um aumento muito angustiante, porque vocês têm que pensar que eu estou aqui tentando olhar um material de universitárias. São mulheres que, vamos dizer assim, estão num grau de independência, ou de busca de autonomia, ou de busca de um certo lugar no mundo, vamos dizer, cada vez mais autônomo, que é como se elas levassem uma rasteira. E alguém perguntou, né, se a interseccionalidade ajuda. Acho que eu não lembro a pergunta como é que era exatamente formulada, eu só fiz as palavras-chave. Assim, não tem outro jeito. Você acha que não é uma questão de ajuda, né? A lembrança que a Cida fez do primeiro caso de morte é só emblemática. É uma pena que não é uma alegoria, porque é um dado, né? Então, ele é emblemático. Me chamou muita atenção, eu sou professora de letras há quase 20 anos, fui aluna de letras. Me chamou muito a atenção o embranquecimento das minhas turmas durante a pandemia, o que, né, assim, não precisa muito para a gente... Então, só a interseccionalidade me faz olhar para isso. Senão, se eu estivesse olhando só mulheres, homens, etc., talvez eu não conseguisse ver. E eu acho que a gente tem que ficar alerta para outros pontos, né? Eu estou destacando aqui a partir da minha leitura do relatório do Guilherme 10, mas outros pontos que podem surgir aí quando a gente está fazendo análise aí dos perfis que a gente está estudando dos participantes, né? Mas, por último, só uma coisa que é a seguinte: o que mudou depois da pandemia, ou como é que era antes, né? Quer dizer, eu, assim, acho que houve uma intensificação, os trabalhos mostram isso, de todas as desigualdades que as mulheres sofriam, incluindo desigualdade com homens e desigualdade entre mulheres, né? Houve uma intensificação, sem dúvida, mas o que me chamou muita atenção para o caso do público que eu estou aqui olhando é que aparece como uma espécie de rasteira, porque, vejam bem, o poder, ele anda junto com a circulação. Mudar de espaço é muito importante na vida das mulheres. O doméstico é um espaço opressor. Então, você poder sair para uma faculdade é difícil, é cansativo, ir para o trabalho, chega em casa morta de cansaço, mas todas estavam para ficar malucas, porque o espaço doméstico é o espaço da hiperdemanda, né? Para todas as mulheres, filhas, mães, e aí as relações entre elas de ajuda, né? Que acho que a Cida também tinha perguntado, sempre é uma menção à companheira mãe da sua filha, quando se tratam de alunas minhas mais jovens, ou elas mesmas mães de alguém. E na luta de levar bebê para câmera e tudo. Assim, não aparece uma rede tão fortalecida que não seja uma rede já existente entre mulheres, né? Enfim, é isso, gente. Eu acho que só confirma esse pano de fundo que a gente está vendo no mundo do trabalho, por mais que a gente possa olhar detalhes. Acho que a Lola falou, né? Acho que ela caiu. A gente ainda vai ter que estudar muito isso. Estudar muito sobre o que a gente é capaz de falar, o que a gente é capaz de legitimar enquanto a gente fala. Mas parece que as coisas meio que se confirmam, os estudos vão se encontrando. Muito obrigada, Joana. Eu gostaria de vou trazer aqui as demais perguntas que foram feitas, e daí vocês escolhem, né?
as que vão responder já pelo adiantado da hora, né? Então, eu tenho a pergunta da Maria das Graças Dias Pereira sobre a sobrecarga de trabalho. Passou com a pandemia? Então, essa é uma questão. A outra pergunta foi da Clarissa França. Ela fala: parabéns por todas as falas. Professora Liana, poderia comentar um pouco mais sobre os significados do formato não canônico das narrativas no seu trabalho? Obrigada. A outra pergunta da Clarissa ainda poderia comentar um pouco mais sobre os significados do... É a mesma. E depois eu acho que mais uma pergunta da Rosane Rocha Pessoa para Joana. Ela fala: Joana, no questionário foi feita alguma referência à política nacional? Então, é isso. E daí, com isso também, vocês respondendo, vocês já podem daí fazer as suas considerações finais também. Obrigada. Começo? Vou começar respondendo a Clarissa. Claro que a gente está falando, né, Clarissa, da lente retrovisora, né, de que fala o Micheler. Essas mulheres estão narrando coisas que aconteceram há 2 anos, então a articulação sequencial ela é mais precária, né, e elas fazem essas narrativas de ações recorrentes. Mas da maneira como elas vêm encadeadas, especialmente pelos paralelismos, né, que são construídos, e a falta de pistas contextuais sobre a sequência, eu acho que tem uma função muito importante na performance. Aí eu estou falando de performance poética, Bauman mesmo, né? A performance da sobrecarga, né? Eu acho que ela traz esse significado, assim, esse embaralhamento, né, das atividades, de alguma maneira representado por essa construção poética. Terminou, Liana? Eu vou fazer só 2 observações, né, sobre a pergunta se a sobrecarga das mulheres diminuiu. Assim, eu não tenho como afirmar isso, quer dizer, não é o meu campo de pesquisa, mas posso dizer o que eu li, né, dos estudos que existem. Não, é estrutural. A diferença é que a pandemia colocava isso na nossa frente, intensificava aí aquilo que parecia estar quebrado na circulação entre os espaços. E o questionário não tinha nenhum tipo de pergunta, a Rosane perguntou, né, sobre a política nacional. Era um questionário simplesmente com esse fim aí de conhecer, de saber com quem eu estava lidando, quais eram as condições que essas pessoas estavam usando para estar ali, assim, como eu sempre fiz. Não tinha nada a ver com a pandemia. O que aconteceu com a pandemia foi que eu fiz perguntas sobre celular, computador, coisas que eu não perguntava antes. Foram as coisas que eu acrescentei, né? Mas eu não sei dizer. Eu queria só finalizar, então, me despedindo, assim, dessa mesa, dizendo que eu gostei muito, agradeço a Cida por ter feito esse compilado aí também das nossas falas. A gente não combinou que ia falar de trabalho e apareceu trabalho. A gente não combinou que ia falar de narrativa e apareceram narrativas. Então, eu fico muito feliz quando essas coisas convergem, mostram que a gente está sintonizadas. Muito obrigada, foi uma honra falar junto com a Liana, a Lola, e ter a Cida como mediadora. Agradeço a Gabriela e Mariana, e esse congresso que está salvando o remoto, um lugar que eu odeio. Um abraço. Lola, você gostaria de fazer algumas considerações com as últimas perguntas? Eu não sei se, como você tinha caído, se você conseguiu acompanhar no chat privado ali as questões que foram colocadas. Então, eu deixo aberto para você fazer alguns comentários. O microfone está fechado, Lola. Se teve mais alguma última pergunta, eu não vi, porque realmente dessa vez a internet caiu, aí eu tive que reiniciar o computador e ligar de novo, essas coisas, né? Não sei o que está acontecendo, eu estou aqui num hotel, né, em São Paulo,
Então, não sei se, de repente, o horário, né, tem mais gente conectada, não sei. Em casa, quando eu estou em casa, em Fortaleza, minha conexão é melhor, isso não costuma acontecer. Mas eu agradeço muito por estar aqui, né? Gostei muito da mesa também, pelo menos eu tive a chance de ouvir vocês, de ver a apresentação de vocês, né? Só caiu bem depois. Então, a sua moderação também, Cida, foi ótima, né? A, a interpretação, né? Dessas moças também. Então, é ótimo que tenha essa interpretação, né? Que isso é muito necessário. E foi um desafio, né? Porque realmente, como eu falei, é uma coisa bem nova, né? Que a gente ainda vai precisar pesquisar muito sobre esse assunto para entender mesmo. A gente ainda está na pandemia, né? Então é difícil a gente ter respostas para tudo quando a gente ainda está no meio, né? A gente precisa de uma distância, né? De um distanciamento para fazer pesquisa e tudo. Mas é um tempo terrível, né, da nossa história, e eu espero realmente que 2023 seja melhor, que a gente esteja bem mais distante da pandemia e também do presidente, porque realmente a gente calhou de ter o azar, né, de ter uma pandemia horrível, né, com o presidente mais despreparado, né, assim, talvez isso... Eu falar que o cara é despreparado é quase passar pano, né? Porque talvez o projeto dele fosse outro mesmo. Fosse mesmo de matar 700 mil pessoas, para que tivesse 700 mil pessoas a menos para pagar a Previdência, por exemplo, né? Então, mas é um fato, né? É um fato inquestionável que o Brasil representa 3% da população mundial e aqui no Brasil a gente teve 11% das vítimas de Covid-19 no mundo. Então, tem alguma coisa errada. Quer dizer, eu acho que isso aí é uma conclusão, né, inequívoca de que a gente teve o pior gerenciamento, né, da pandemia no mundo. E eu espero muito que esse presidente seja punido por isso, porque os cálculos, né, os estudos de pessoas que entendem, né, disso muito melhor do que eu, de infectologistas tal, é que se o Bolsonaro tivesse comprado vacinas antes, né, assim, logo no começo, talvez tivesse salvado a vida de 400 mil pessoas. Então, para mim, é muito difícil entender como que pessoas que perderam entes queridos, né, familiares, tal, durante a pandemia, ainda possam votar nesse presidente. Mas é isso, gente. Então, eu realmente espero que 2023 seja muito melhor, né, porque a gente vai estar livre de pelo menos 2 vírus, né? Vírus terríveis para o Brasil. Obrigada, gente. Obrigada. Liana? Queria só pegar uma carona aí nessa última fala da Lola. Realmente, assim, é muito difícil, né, a gente entender o que faz com que quase metade da população brasileira ainda vote no Bolsonaro depois da pandemia, depois da morte de mais de 700 mil brasileiros. Estou me lembrando aqui no domingo, né, da conferência da Nilma, em que ela nos fala sobre a necessidade de se entender as narrativas. Acho que acabou que essa mesa, para além de gênero e pandemia, foi uma mesa sobre narrativa também, né? E eu gosto de pensar que esse trabalho com narrativa oferece uma grande contribuição nesse sentido, né, de entender o porquê que essas pessoas continuam votando no Bolsonaro. Por isso que eu fiz uma fala agora há pouco, eu queria falar baseada nos dados, né? Eu acho que quando a gente se propõe a observar como os grupos sociais estão atuando como agentes das explicações sobre esses fenômenos, né, a gente chega, às vezes, a explicações que são impertinentes, que são incompatíveis com as nossas visões de mundo, mas que talvez nos ajude a entender esses sistemas de coerência e essas outras ordens de indexicalidade que fazem com que a gente esteja há 4 anos estarrecido, né, e continue estarrecido mesmo depois da nossa vitória no último domingo. Queria também super agradecer a mediação da Aparecida, agradecer muito o trabalho das intérpretes de Libras, agradecer a Joana e a Lola pela companhia,
nessa mesa. Enfim, desejar uma boa noite para todo mundo. Então, eu agradeço ao convite da Alab para que eu pudesse estar aqui fazendo a mediação dessa mesa. Aprendi muito com todas vocês. Foi um prazer rever a Joana, a Liana e conhecer a Lola e aprender muito com todas vocês. Então, agradeço também a interpretação das intérpretes e do David, que ficou nos bastidores aí fazendo o trabalho, né? E com isso eu agradeço também a participação das pessoas que estiveram conosco, trazendo suas perguntas, suas reflexões, que puderam fazer com que o debate também pudesse ser ampliado e possibilitou também que a Joana, a Liana e a Lola pudessem trazer um pouco mais das suas pesquisas. Então, muito obrigada, e agora nós vamos para as próximas atividades, que a gente tem mais uma daqui a pouco, né? Então, parabéns, obrigada, um beijo para vocês, muito obrigada.